Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos iniciando mais uma semana aqui no nosso Portal do José. Sejam muito bem-vindos para esse nosso primeiro encontro nessa segunda-feira, onde eu quero chamar a sua atenção, quero trazer alguns temas aqui à reflexão, ao debate, que são estruturais de algumas situações que nós estamos tendo aqui no nosso país, mas que não estão sendo colocadas pelos grandes veículos de comunicação e também pelas redes sociais que acabam sendo puxadas, né, para analisarem, para debaterem situações pontuais do cotidiano, inclusive que misturam a criminalidade com a política. Das situações estruturais que nós temos hoje no nosso país, dependerá o futuro do governo Lula, ou bem-sucedido ou mal-sucedido. E como nós todos fizemos muito esforço para jogar para a lata do lixo da história, esses grupos e essas pessoas que fizeram tanto mal ao nosso país, nós temos agora que estarmos com os olhos bem abertos. Que estruturas são essas? O que é que está acontecendo que a gente não está vendo? É que eu quero chamar a atenção agora no nosso papo. Antes de mais nada, quero convidar você que não nos conhecia a se inscrever aqui no nosso portal, você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha. Todos os dias, entre 5 horas, 5 e meia, eu abro um chat aqui no nosso portal para a gente trocar algumas ideias. Você vai conhecer muita gente bacana, muita gente interessante, está convidado desde já. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar aqui mais envolvido nas nossas atividades. E nunca se esqueça de dar o seu joinha, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, nós estamos hoje discutindo muitas questões pontuais e em função de algumas armadilhas que a política apresenta para alguns governantes. No caso, o presidente Lula, que foi fazer uma declaração sobre um assunto policialesco, enfim, que não está redundando em absolutamente nada para o governo, nada positivo para a sociedade, muito pelo contrário, acendeu aí algumas situações muito cabulosas que deveriam ser tratadas ali no campo policial, os criminosos foram presos, o assunto ia morrer, enfim, é só não tocar bumbo para maluco dançar que os malucos desapareceriam. No entanto, essa situação aflorou e virou uma pauta. E essa coisa puxa muito a atenção das pessoas. E aí a gente não acaba prestando atenção em outras muito mais importantes também. O governo que está aí, ele vai ter muitas dificuldades em algumas áreas da sociedade que nós já prevíamos, todo mundo já sabia. Uma delas é o mercado, a outra é a grande mídia, a outra também a gente pode chamar também de setores dentro das forças militares e as igrejas que deram apoio a Bolsonaro. São estruturas aí muito complicadas, né? Sem falar no poder midiático também, que sempre dá uma caminhada com a opinião pública para o lado que lhes interessa do ponto de vista econômico. Então são algumas estruturas, mas tem uma que está vivendo agora uma contradição. Porque as igrejas, de uma maneira geral, desde das católicas, evangélicas, enfim, as que deram algum tipo de apoio a Bolsonaro, estão tendo que lidar agora com um personagem que está sendo revelado como uma pessoa desonesta. Um ladrão, no sentido mais vulgar da palavra. E como é que eles vão lidar com um ladrão que não está mais no poder, ou com uma pessoa desonesta que não está no poder? Bom, hoje tem uma coluna que foi publicada bem à noite, né? Quase meia-noite dessa noite passada, e que é assinada pela Ana Virgínia Balosier. Evangélicos sob Lula, sob o governo Lula, né, querem distância da esquerda e esperam Bolsonaro voltar. Ainda que permaneça certo desânimo com o que é visto como apatia do ex-presidente, o discurso antipetista alvoroça púlpitos, né? E aí o discurso antipetista a gente pode ampliá-lo, né? Porque é um discurso anti-esquerda, um discurso, na verdade, anti-povo, os próprios benefícios das pessoas que frequentam as igrejas, porque quanto mais o apoio é dado ao poder econômico, às forças de direita que controlam a economia no nosso país, mais o povo fica pobre. Quem é desses rebanhos aí? Quais os rebanhos que coletivamente cresceram economicamente? Quais os que tiveram mais acessos à cultura, ao saneamento básico, à habitação,
aos bens duráveis, aos bens supérfluos. Quem é que teve uma melhora? Quem é que está indo mais a supermercado? Quem é que foi mais a supermercado durante esses últimos 4 anos? Quem é que pagou menos luz? Quem é que pagou menos água? Quem é que pagou menos juros? Enfim, foi um governo antipovo. No entanto, muitos fiéis, né, foram induzidos pelos seus líderes, eu diria até falsos profetas, a depositarem seu voto, a serem funcionais para se prejudicarem no final da história. Então, o discurso não é meramente um discurso antipetista somente, é um discurso anti-esquerda. Isso vem de longe, a gente pode aqui evoluir nesse papo aqui mais à frente, porque a Igreja Católica, o Vaticano, né, nos anos 50, baixou lá uma encíclica excomungando toda pessoa que votasse em partido de esquerda, partido comunista. Quando vem as igrejas evangélicas, elas vêm também com essa visão, né, que o comunismo é o mal de sempre, é o mal a ser combatido. Isso tem fomentado muito, né, o medo nessas estruturas religiosas, e o medo é uma ferramenta poderosa, né, de convencimento. O medo e, por muitos lados também, a ganância, né, que vai fomentando também algumas estruturas dentro desses movimentos religiosos todos. Bom, aí a gente vê na matéria dela a abertura com o seguinte parágrafo aqui. Após uma ruidosa participação na campanha eleitoral, em que até mentiu sobre uma intimação do TSE, que nunca existiu, o pastor André Valadão baixou o tom por um tempo. O entusiasmo por Jair Bolsonaro desbotou em suas redes sociais. E aí, a matéria é muito interessante, vou colocar o link aqui para vocês, eu mostrando aqui como houve um desencanto. Quando a gente vê o que o Bolsonaro fazia e que muitos pastores faziam também, de venderem para os seus fiéis que a campanha eleitoral era uma luta do bem contra o mal, enfim, quando o Bolsonaro foi derrotado, isso naturalmente cria uma frustração, cria um temor, né? Cria um pânico, né? Os pastores nos enganaram os fiéis. Como é que estamos agora? É o mal que está no poder? E agora? Vou passar 4 anos sendo governado pelo mal? Enfim, vamos conferir aqui esse trecho aqui, gente, porque ele é exemplificativo disso que eu estou falando aqui para vocês. Vamos lá. Tirar partido político daquela situação. Isso passa. Temos pela frente uma luta do bem contra o mal. Está bem claro o campo de batalha. Mas, como a história sempre mostrou, isso aqui, né? Isso é um desses encontros aí com Jesus, né? Marcha com Jesus, a 30ª Marcha com Jesus. Então, isso aí foi colocado o tempo todo. Só que agora existe uma sinuca de bico no meio dessa história, porque todas as religiões de matriz cristã defendem uma coisa chamada respeito à autoridade. Quando a gente chega pelo lado dos evangélicos, sempre é muito lembrado, muito ressaltado, esse versículo aqui de Romanos 13, 1, 2, que diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procederem trazem condenação sobre si mesmos. Então, quando Bolsonaro ele ia em diversos templos, ali fazia sentido dentro desse respeito, né, à autoridade, até porque é o seguinte, qualquer tipo de discurso que não seja do respeito à autoridade depõe contra a própria estrutura orgânica de qualquer organização, né, qualquer igreja. Então, isso também fomentaria, né, uma espécie de anarquia, no pior sentido, nas estruturas sociais, ou seja, você não respeita a autoridade, enfim, como é que funcionaria uma estrutura de poder, como é que a sociedade se organiza sem nenhum tipo de comando, né? Um comando, e esse comando, tido por essa visão, um comando delegado por Deus a essas pessoas. Então, o Bolsonaro, quando ia na condição de presidente, a coisa se encaixava. E agora o Bolsonaro voltando, ele vai frequentar a igreja, vai ficar em púlpitos dando os seus testemunhos, por qual razão? E aí, gente, abre-se uma questão. O presidente Lula, ele tem que ficar alheio a esse processo todo?
Ou muito pelo contrário, ele tem que começar a frequentar esses ambientes para desmistificar essa visão, para mostrar, usando ali inclusive a sua autoridade, a verdade de fato que nós tivemos aqui no Brasil. E outra coisa, né? Será que essas igrejas ousarão a convidar uma autoridade para dizer na cara deles, de um modo velado, de um modo direto, que eles erraram? E que o governo que está aí não vai fazer absolutamente nada daquilo que estava sendo falsamente profetizado por essas figuras. Então a questão é o debate, porque não adianta só a esquerda ficar longe das religiões, ficar longe desses movimentos, porque eles representam forças políticas muito grandes. Então, não é ignorá-los ou ignorar o problema que ele será resolvido. Isso tem que ser enfrentado. E aí cabe ao governo aí ter a sua percepção de qual a melhor ferramenta, ou quais as melhores ferramentas. Na Igreja Católica, como eu disse para vocês, é a mesma coisa. O respeito à autoridade, ele é um dos fundamentos também, né, da convivência das igrejas, da Igreja Católica com a sociedade. Até porque nós todos sabemos que essas religiões, de uma maneira geral, elas são também sustentáculos da estrutura do status quo, né? A gente não tem igreja revolucionária. As igrejas, de uma maneira geral, são sempre formatadoras, né? Ou conformatadoras ou conformadoras de uma realidade, colocando as questões do homem sempre no plano espiritual e nunca se envolvendo especificamente em questões políticas, exceto nesse momento que a gente venceu aqui com a figura do Bolsonaro. E aí, gente, as igrejas perdoarão ladrões? Quando a gente olha esse tipo de malandragem aqui, como é que pode? O Bolsonaro devolveu 800 mil reais só num relógio. Ele não devolveu porque ele teve uma crise de consciência, não. Ele devolveu porque uma autoridade flagrou e mandou ele devolver. Então, o fato de ele ter devolvido não exclui o crime. Eu estou dizendo aqui para vocês várias vezes, né? Eu vou analisar como é que está esse fato para ver se compete fazer também uma representação junto à Procuradoria-Geral da República em função desse esquecimento que o presidente anterior teve de trazer para os seus bens pessoais algo que não lhe pertencia, né? Então é a questão aí que não vai ficar esquecida assim tão facilmente, não. Mas aí a figura do ex-presidente publica um tweet hoje. Nova lei de licitações assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Critérios para classificar bens de consumo a serem adquiridos pela administração. Aí ele coloca, o texto regulamenta a nova lei de licitações e habilita os itens nas categorias qualidade comum e qualidade de luxo. Aí ele fala, gente, é um negócio tão sem noção. Bens de luxo são itens de consumo de alta elasticidade, renda da demanda, identificados por características como ostentação. Olha só quem está falando, hein? O cara que estava com um relógio de 800 mil no pulso e estava tentando malocar 16 milhões e meio em diamantes. Bom, identificados como características como ostentação, magnificência, forte apelo estético ou requinte. A medida veda, portanto, a aquisição desses bens pela administração pública. Então quer dizer que a administração pública não pode comprar nenhum tipo de bem de ostentação. Mas o presidente em exercício pode ganhar, pode embolsar bens de alta ostentação, e quem faz isso irregularmente, ilicitamente, imoralmente, antieticamente, que tipo de repressão ou repreensão merece? Isso é apenas uma questão que não tem interesse para o direito penal? Eu garanto a vocês que tem muito interesse, e dessa aí o ex-presidente da República vai ter muitos problemas para tentar escapar. Vamos acompanhar aí, vamos seguir em frente. E você, mande seu comentário para cá, né? Quando a gente sempre envolve alguma questão religiosa, isso acende muitos debates, mas é importante. Lula tem que entrar nesse mundo, tem que enfrentar, tem que debater, tem que esclarecer, ou simplesmente não entrar nesse ambiente, porque é um ambiente que foi hostil a ele. Fica aí a pergunta, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro mais tarde. Tchau!